vemos muito radicalismo, né? Alguns que defendem sempre o anticoncepcional deve ser a principal forma de tratar a endometriose, e o outro lado, nunca use anticoncepcional porque ele só vai trazer prejuízos. E como falamos aqui nesse debate, pode sim, em algumas situações, fazer sentido utilizar, ele pode ajudar muitas mulheres em determinada fase da vida em que elas estão, e por outro lado, temos que estar atentos porque eles podem sim atrapalhar. E aí é o momento de entender que essa não é a melhor estratégia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do canal Endotalks. Eu sou o Dr. Tomio Arazawa. Eu sou o Dr. Juliano Borelli. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Afinal, o anticoncepcional ajuda ou atrapalha na endometriose? O que você me diz, Tomi? Excelente, Gil. O anticoncepcional realmente é uma das principais estratégias que as pacientes utilizam e que são recomendadas para as pacientes frente ao diagnóstico da endometriose. Ou mesmo antes, né? Antes do diagnóstico da endometriose, muitas mulheres aí na adolescência são recomendadas a usar o anticoncepcional como uma forma de controlar alguns sintomas, principalmente cólicas, sangramento intenso, né? Aproveitando também um período que representa, na maioria das pacientes, o início da vida sexual. Então, é super relevante essa pergunta porque é uma das formas de controle e não necessariamente de tratamento, tá? Isso é importante que a gente vai falar, que é utilizado por essas pacientes, né? E é importante, antes de falar o que se ajuda ou atrapalha, é importante a gente falar qual que é a expectativa em relação a essa modalidade de tratamento, porque a gente vê muito que as pacientes criam uma expectativa que nem sempre é o que realmente precisa ser esperado. Ou mesmo para os profissionais de saúde, né? Às vezes eles recomendam explicando uma coisa que não necessariamente vai acontecer ou não é esperado por esse tratamento. Eu repasso a pergunta para você, Gil. Qual que é o objetivo do tratamento hormonal, que pode incluir os anticoncepcionais, então, para essas pacientes com endometriose? Excelente, Tomi. Essa é a primeira questão que é válida trazermos aqui para esclarecimento. Porque os anticoncepcionais, que são utilizados como um tratamento clínico, eles têm como objetivo, na verdade, principal, controlar os principais sintomas da endometriose, que é a dor. Então, com o bloqueio que o anticoncepcional faz no ciclo menstrual, bloqueando a ovulação, o anticoncepcional permite que as oscilações naturais que influenciam nos sintomas da endometriose fiquem inibidas e, por isso, muitas mulheres que têm endometriose, e às vezes nem sabem que têm endometriose, mas têm muitas cólicas, muitas dores, se beneficiam do uso do anticoncepcional. E você disse bem, na maioria das vezes essa estratégia é iniciada lá na adolescência. Essas meninas jovens não têm ainda o diagnóstico de endometriose, dificilmente têm esse diagnóstico. Muitas nem começaram ainda a vida sexual. E esse é um outro ponto importante porque muitas mães ficam preocupadas quando suas filhas, com 13, 14, 15 anos, eventualmente recebem a indicação médica de usar um anticoncepcional, e aí vem aquela ideia, mas o anticoncepcional significa que ela está protegendo para evitar gravidez. E não. Temos muitas indicações ginecológicas, mesmo nas meninas que ainda não têm atividade sexual, que vão poder se beneficiar. E uma delas é justamente nessas meninas que sofrem com cólicas fortes, que podem ter endometriose, e é uma das primeiras recomendações com grau de evidência muito alta que devemos sim utilizar, porque isso pode ajudar na qualidade de vida, pode facilitar com que essas meninas consigam frequentar escolas, que muitas vezes a endometriose não detectada nessa fase, com seus sintomas fortes, atrapalham. Então, ele sim pode ajudar muitas vezes. No entanto, não existe a pílula milagrosa. Nem tudo que traz benefícios traz somente benefícios. Sabemos que tem o outro lado da moeda, então acho que vale também trazer que os anticoncepcionais têm os seus poréns. Então, gente, só para vocês entenderem um pouco melhor como que o anticoncepcional atua em relação aos hormônios relacionados à endometriose, que o objetivo do anticoncepcional principal
principalmente aqueles que vão bloquear a ovulação, é inibir a produção do principal estrogênio que estimula a endometriose, que é o estradiol. Esse estradiol é produzido pelos ovários, especialmente durante a ovulação. A ovulação representa o pico da produção de estrogênio, desse estradiol, na fase do ciclo completo ovulatório e menstrual. E com o uso do anticoncepcional, a gente inibe isso e, consequentemente, aquele tecido de endometriose que é influenciado por esse hormônio vai ser menos influenciado e, consequentemente, isso tende a reduzir os sintomas. Tá? Só que não é todo anticoncepcional hormonal que consegue fazer isso. Né? Tem os anticoncepcionais hormonais que têm esse objetivo de ser anovulatórios e tem aqueles que são hormonais e que não necessariamente vão inibir a ovulação. Isso é importante entender para a gente eleger aqueles métodos hormonais que serão mais apropriados, porque nem todo hormônio é adequado para tratar a endometriose. Então, Juliana, entendendo isso, tá, a gente vai entender qual anticoncepcional também vai ajudar mais ou menos. Né? Então, pela pergunta, né, do tema de hoje, anticoncepcional ajuda ou atrapalha? Tem uns que vão ajudar mais do que outros. Quer comentar um pouquinho sobre isso também? Perfeito. Excelente, Tommy. Isso é realmente muito importante e é uma pergunta comum. Tenho endometriose. Qual anticoncepcional eu devo usar? Na verdade, os contraceptivos hormonais, como o Tomil já explicou, que tem essa ação anovulatória, todos eles vão ter o mesmo mecanismo de ação e, portanto, vão atingir o mesmo objetivo. Como escolher entre um e o outro? Isso vai depender muito da individualidade de cada paciente, de como que essas pacientes vão interagir com os hormônios. Sabemos que os hormônios podem trazer efeitos colaterais e nem sempre esses efeitos colaterais são iguais. Portanto, podemos testar ao longo do tratamento clínico, da proposta de tratamento clínico, diferentes anticoncepcionais. Sabemos que também o DIU hormonal, por exemplo, que é muito indicado para endometriose, ele não tem esse efeito anovulatório. Então é importante que aquela paciente que opta pelo DIU, que tem algumas vantagens, por não ser de uso oral, ele traz menos efeitos colaterais comparados aos hormônios de uso oral, mas ele não é anovulatório. Então, a paciente que tem endometriose, que usa o DIU hormonal, ela vai continuar ovulando, ela pode ter esse pico, e por isso muitas pacientes referem com o uso do DIU, mesmo aquelas que param de menstruar, que é um dos efeitos do DIU hormonal, que elas percebem ao longo do mês que elas estariam naquele período como se fosse da menstruação, mesmo sem ter a menstruação, e podem perceber claramente o período ovulatório. É também uma boa opção? É também uma boa opção porque ele vai causar a atrofia do endométrio. Essas pacientes, na maioria das vezes, param de menstruar. Isso também diminui o processo inflamatório e pode ajudar no controle da dor. Vale lembrar que algumas pacientes pioram da dor com o uso do DIU hormonal. Então, acho que o que é muito importante a gente trazer aqui para essa discussão é que, eventualmente, vocês têm alguma conhecida, uma amiga, uma parente que está usando determinado método e está muito bem. E aí, quando vai utilizar, é muito ruim, não tem a mesma resposta. E isso pode acontecer. Esse tema dos anticoncepcionais, ele precisa ser trabalhado individualmente. E, muitas vezes, os anticoncepcionais não vão fazer o efeito desejado porque os seus receptores no organismo, seja no endométrio, seja na própria lesão de endometriose, não estão recebendo a ação daquele hormônio. Então é comum que pacientes usando anticoncepcional como forma de controle por muito tempo, em determinado momento, deixam de ter esse controle dos sintomas. Passaram alguns anos bem e, de repente, começam a sentir dor. E surge a dúvida, mas o que aconteceu? Porque agora começou a dor. E isso a gente vê com muita frequência na prática. Tem aquelas que, desde o início do tratamento, não se beneficiam, não têm controle da dor. E isso é muito importante para que a gente caracterize a falha do método de tratamento hormonal. Porque aí não adianta insistir neste tratamento quando a dor não é controlada. Esse é o objetivo, controlar a dor. Se a dor não está sendo controlada, a gente tem que mudar a estratégia de tratamento. Então, aqui fica claro que pode ajudar muitas vezes, mas também pode atrapalhar. E a gente ainda não falou sobre isso.
quando que o anticoncepcional atrapalha, Tomi, no tratamento? Pois bem, gente, tudo que a gente está falando aqui, ele não serve como uma conduta para vocês, né? É sempre importante buscar uma assistência médica, tá? Para evitar a automedicação, né? Acho que traz muito, e isso vai muito de encontro que o Juliano falou, né? Que minha amiga tomou um anticoncepcional e funcionou muito bem, eu vou tomar o mesmo? Não, calma lá que também temos não só indicações, mas também contraindicações, né? Não são só os efeitos colaterais, que quando eles podem também atrapalhar, mas também algumas contraindicações. Algumas pacientes têm o risco do uso hormonal, né? Isso precisa ser avaliado junto com o seu médico aí ou médica que está te acompanhando, tá bom? E realmente, assim, o anticoncepcional pode atrapalhar algumas situações. Alguns deles são por efeitos colaterais, outros para riscos, né? Como, por exemplo, algumas mulheres têm um risco de trombose, né? E trombose, gente, pode ser uma coisa muito grave, né? E isso pode atrapalhar bastante, até mais do que a própria endometriose, tá? Então, depende do tipo de anticoncepcional. Não é todo o anticoncepcional hormonal que vai aumentar o risco de trombose, mas ele pode atrapalhar bastante nesse sentido. Outro fator a maioria dos anticoncepcionais são por via oral, né? E a via oral, necessariamente, para ele ter ação no corpo, precisa ser absorvido pelo intestino, metabolizado pelo fígado, para aí sim começar a agir. E algumas pacientes, ou muitas pacientes, na verdade, com endometriose, já têm muitas intolerâncias intestinais. E muitas percebem que a via oral acaba sendo muito pior, né? Elas falam assim, nossa, antes eu tinha só a dor na menstruação. Agora eu tomo anticoncepcional e tenho enxaqueca todos os dias, ou passo mal todos os dias, fico enjoada, fico inchada, né? E a qualidade de vida, que era o objetivo do anticoncepcional para melhorar a qualidade de vida, acaba sendo piorada pelo uso do anticoncepcional. Tá? E tudo isso a gente precisa validar, né? A gente não tem como saber como será a resposta de cada paciente aos métodos hormonais, né? Infelizmente, a gente não tem nenhum fator preditivo. Fala assim, qual paciente vai responder melhor a cada tipo de hormônio, ou se vai responder mesmo ou não. Tá? Então, isso precisa ser validado, porque se a qualidade de vida piorar com o uso do tratamento hormonal, seja ele anticoncepcional ou não, a gente precisa reconsiderar, né? E outra coisa que ele pode atrapalhar eventualmente, tá? Mas eu não entendo como atrapalhar, é que, como a gente falou, o anticoncepcional tende a melhorar bastante os sintomas. E tem muitos pacientes que usam anticoncepcional por anos, né? Eventualmente sem o diagnóstico da endometriose. O que acontece? Apesar de termos o objetivo de controlar sintomas e tentar controlar progressão da doença por inibir parcialmente o hormônio estrogênio, o estrogênio não fica totalmente inibido. Isso significa que, mesmo com o uso do anticoncepcional, a doença, a endometriose, os focos de endometriose podem progredir, eventualmente num ritmo muito mais lento do que evoluiria sem o anticoncepcional. Então, usar o anticoncepcional não significa que a paciente não vai ter uma piora da doença, né? E muitas pacientes fazem isso, né? Elas começam o uso do anticoncepcional na adolescência, usam por anos e anos e anos, e aí vai descobrir endometriose aí na idade adulta, na época que parou para engravidar, por exemplo, e descobre endometriose no estágio muito avançado, né? Então, nessa situação, se a paciente não fica sendo acompanhada, não é acompanhada ao longo do tempo, ou não tem diagnóstico, o anticoncepcional pode mascarar os sintomas. E aí a paciente descobrir endometriose no estágio muito mais avançado, quando eventualmente poderia ter tratado precocemente. Aí é um atrapalhar entre aspas, porque ajudou por um lado e pode atrapalhar por outro nesse sentido. Exatamente, muito bem lembrado. Esse é um ponto que é sempre importante ressaltar. E é diferente aquela paciente que começou a usar e usa ao longo de muitos anos sem saber que tem endometriose. Então, um primeiro ponto de atenção. Se ela ficou assintomática, isso é bom, mas de repente perdeu a possibilidade de ter o diagnóstico e vai descobrir depois de muitos anos, quando para de usar o anticoncepcional porque decide engravidar, aí volta a sentir dor e aí os exames mostram que a doença está avançada. Então, esse é um cenário possível. Outra situação que eu acho que é importantíssimo trazermos, e às vezes recebo pacientes, talvez você também, com essa indicação, e aí essa é uma indicação que não está nas recomendações do uso do anticoncepcional, que é descobrir endometriose, quero engravidar. E aí, algumas vezes, vemos que médicos indicam, olha, então você quer engravidar? Tome esse anticoncepcional agora por 6 meses para tentar engravidar depois, com o intuito
de que o anticoncepcional, ao longo desses 6 meses, poderia facilitar, ajudar, possibilitar a gravidez depois do uso. E isso não é uma recomendação que as sociedades médicas têm, porque isso não está comprovado que ele pode melhorar a condição da gravidez. Então, para aquelas pacientes que recebem um diagnóstico de endometriose e têm desejo reprodutivo naquele momento, não devemos utilizar o anticoncepcional como primeira estratégia. Nesses casos, precisa discutir se existe ou não indicação de cirurgia, se de repente vai ser o caminho da reprodução assistida, mas o anticoncepcional não deve ser indicado para pacientes que pretendem engravidar, e isso acontece com bastante frequência na prática. Exatamente. Outro efeito colateral extremamente comum com o uso dos anticoncepcionais, e que é uma queixa muito comum também, é o impacto na libido, né? Muitos desses anticoncepcionais realmente vão reduzir a libido feminina. E muitas mulheres não querem usar o anticoncepcional por conta desse efeito colateral. E só para explicar, gente, a grande maioria dos anticoncepcionais, principalmente orais ou de uso sistêmico, né, com exceção de alguns, por exemplo, de Mirena, né, vão impactar negativamente sim a libido. Tá? Isso está explicado por quê? Porque esses hormônios, quando tomados ou usados, vão reduzir a quantidade de testosterona livre disponível. Né? E a testosterona também é um hormônio importante para a libido. Tá? Então, é um efeito colateral esperado também. Nesse sentido, pode eventualmente atrapalhar a qualidade de vida de algumas pacientes, quando realmente essa questão da libido é super relevante para essa paciente, mas libido também não é só influenciada por hormônios. Na verdade, é só cerca de 10% da libido, né, que tem um impacto relacionado ao hormônio. O resto da libido feminina tem outros aspectos. Acho que a mensagem mais importante que fica é que nem 8, nem 80. Vemos muito radicalismo, né? Alguns que defendem sempre o anticoncepcional deve ser a principal forma de tratar a endometriose, e o outro lado, nunca use anticoncepcional porque ele só vai trazer prejuízos. E como falamos aqui nesse debate, pode sim, em algumas situações, fazer sentido utilizar, ele pode ajudar muitas mulheres em determinada fase da vida em que elas estão. E, por outro lado, temos que estar atentos porque eles podem, sim, atrapalhar. E aí é o momento de entender que essa não é a melhor estratégia. Exatamente. E, realmente, a gente está passando uma fase que eu vejo muitas mulheres querendo eliminar tudo que for hormonal. Né? E, de fato, assim, nem todas as pacientes vão precisar. Né? E acho que a mensagem que fica também é que, sempre que possível, a gente evita. Né? Não é uma coisa que é obrigatória, de fato, usar. Mas os tratamentos hormonais, incluindo anticoncepcionais, chegaram aí para tentar ajudar. Né? Nem sempre vão conseguir ajudar, mas não por isso, quando eles não conseguem ajudar, a gente precisa abominá-los. Né? Acho que a gente está numa fase de muita polaridade. Né? Ou tudo é nada, como você falou, ou 880, e nem sempre assim. Tem muitas pacientes que se beneficiam demais com tratamentos hormonais. Tá? Então, quando bem indicado, né, quando é avaliado os prós e contras, né, ele pode ser realmente um grande aliado para muitas mulheres, como tem sido nos últimos anos. Tá? Mas não é o único. Né? E uma coisa que a gente sempre comenta em relação aos tratamentos, não é uma coisa ou outra. Né? Às vezes a gente tem que associar cuidados, uma coisa e outra. Cuidado com o estilo de vida, tratamentos medicamentosos, incluindo tratamentos hormonais, tratamentos complementares e, eventualmente, tratamentos de alta complexidade, como cirurgias ou tratamentos de medicina reprodutiva. Tá? Então, a gente não necessariamente vai pensar uma coisa ou outra, mas precisa associar, e aí a individualização e personalização é fundamental. Porque cada paciente é única, e assim como a doença endometriose também é muito heterogênea em cada paciente. A gente precisa entender como ela se comporta, só que a gente não tem formas outras de saber como isso vai acontecer, a não ser testando e validando esses tratamentos. Exatamente, acho que essa é a mensagem que fica para todas vocês. Conversem sobre este assunto, sobre os efeitos que você está sentindo com o uso do anticoncepcional com seus médicos, porque essa não é a única alternativa, como deixamos aqui evidenciado, tá bom? Exatamente, gente. E comenta aqui qual foi a sua experiência com os tratamentos hormonais, anticoncepcionais, tá? Que a gente pode tentar responder em episódios futuros. E não esqueçam de se inscrever e compartilhar o canal Endotox para quem você acha que poderia se beneficiar, né, com essas informações. Obrigado por nos acompanhar, continue nos acompanhando, deixe aqui suas dúvidas e tragam ideias para futuros episódios. Até a próxima!